não, vambora para o vídeo. Ô Arnaldo, o que é que mudou nas mudanças de direção no São Paulo que se reflete em campo? 6 jogos de invencibilidade, 3 vitórias seguidas. O Crespo fez questão de falar do Rafinha, encaixou, de repente, é um novo São Paulo, de um time que estava cotado para brigar contra o rebaixamento, para uma equipe que, como ele disse ali, vai valorizar a chance de título no estadual. Eu acho que o que mudou, ele fez ali a saudação da hierarquia, né? Do presidente novo ao Rafinha que chegou, mas ele cita lá o que ficou também, né? Que é o Rui Costa, que é o cara das contratações, o executivo de futebol, que foi quem contratou ele lá atrás. Saíram todos, mas ficou o Rui Costa. Então, ficou o Rui Costa. Na verdade, Napoleão, o que mudou foi que no campo o São Paulo encontrou uma maneira de jogar nova. Trabalho do técnico e dos jogadores. É isso que mudou. E reforçado esse novo momento pela vitória contra o Flamengo. Foi um empurrão. Então você ganha do Flamengo de virada, você acredita, eu posso ganhar de qualquer um. E assim é. O São Paulo tinha jogado antes contra o Palmeiras, em Barueri. Fez até um bom primeiro tempo. Empatou o jogo, teve chance de fazer 2-1. Perdeu 3-1. Mas a partir do jogo com o Flamengo, eu acho que mudou o nível de confiança do time. E acho que agora com 2 formas de jogar, com 3 zagueiros ou com linha de 4, que foi utilizada ontem, o São Paulo titular é um time respeitável. Agora, só o titular. E é por isso que o Crespo usou todos disponíveis para não correr risco, senão ele não ganhava da Ponte Preta. Simplesmente assim. É diferente do Palmeiras, que nós estávamos falando antes. É muito diferente. Essa, acho que é a preocupação do São Paulo para a temporada. O desnível entre o time titular e o banco é gigante. Como já foi o do Corinthians, agora tem diminuído um pouco. Basta ver que o Corinthians tem experimentado times mistos no Paulista. Toda vez que o Crespo experimentou o time misto do Paulista, foi um desastre. E os garotos do São Paulo não aguentam a bronca ainda. Ontem o São Paulo tinha no banco Pedro Ferreira, entrou mal o moleque. Luca entrou mais ou menos. E TT. Eram os reservas para Luciano, Caleri e Lucas. Tinha o Tapia também, que acabou entrando, esse já entrou mais. Então, quando o Crespo fala do Cauli, do Lucas Ramon, Danielzinho, são reforços que vieram esse ano importantes para... Alguns já são titulares absolutos, como o Danielzinho, o Lucas Ramon já entrou como titular, e o Cauli pode ajudar mesmo, Cauli, segundo o Crespo. Sotaque, né? Porque, de fato, ele pode ser um reserva para Lucas ou Luciano, coisa que o São Paulo não tem hoje. E ontem, Lucas e Luciano estavam no mood de Eduardo Tironi. Estavam no bloquinho, né? Tentando fazer graça, né? Se eles estivessem numa noite mais concentrada, o São Paulo teria vencido com facilidade e garantido antes. Louvo o time da Ponte ontem, a competitividade, a torcida da Ponte, com 4 mil pessoas incentivando o time o tempo todo, o time rebaixado, é uma torcida de fato... que para quem conhece, orgânica, diferente, não é a torcida do Red Bull Bragantino, não é a torcida do Mirassol, não é a torcida do Novo Horizontino, a torcida da Ponte Preta é uma torcida, e não é fácil jogar aí gramado natural, mas cortado de uma maneira mandante, alto, fofo, irregular, e todo mundo faz isso, e o São Paulo teve muito mais dificuldade do que se imaginava, né? E acho que ganhou muito por conta aí não é só, acho que uma presença, faz muita diferença, faz mesmo. Ter um centroavante. Faz uma diferença. O São Paulo jogou a temporada passada sem centroavante. Ele perdeu todos os centroavantes machucados na temporada. Todos. Né? Quando o Crespo chegou, já não tinha Caleri. Entrou o André Silva bem. Perdeu o André Silva. E jogar sem centroavante é difícil, cara. Você faz menos gols, né? E o Caleri tem uma importância diferente. Ele, por exemplo, ele não brinca que nem o Tironi no Carnaval. Ele joga sério. Ele é o novo capitão do time, ele mastiga, fez o gol, 2-1, e foi o que ficou até o final. E ontem, pela primeira vez, essa que é a questão, porque ainda não tem André Silva, ainda não tem o reserva é o Tapia, que não é exatamente um centroavante. Ele foi o que... ele repetiu, isso ele não tinha feito, a partida seguinte. Ele começava uma partida, ficava outra no banco. Começava uma partida, ele começou contra o Grêmio e começou contra a Ponte. E ele resistiu, né? Ele vem de uma cirurgia grave, mas ele voltou muito melhor que a expectativa. A dificuldade que o Lucas está tendo em retomar um nível regular de atuações, o Caleri conseguiu mais rápido. E aí é isso, né? Quando ele fala da questão da prioridade, é porque o São Paulo não tem muita margem de revezamento. Então, quando ele tiver numa semana, não é o caso, agora ele tem um jogo só no final de semana. 2 jogos, como é que ele vai fazer?
Porque ele deixou de ter desde que ele perdeu para a Portuguesa no Brasileiro, no Paulista, essa possibilidade de escalar um time alternativo no campeonato. E aí ele fala do tiquete, para quem não entendeu, bilhete. Ingresso, E ele fala, olha, qual foi o maior público do São Paulo na temporada? Foi contra o Santos? Qual que era o campeonato paulista? Qual foi o segundo maior público? A Primavera? Foi o Campeonato Paulista. Claro, Crespo, que aí o Massini falou no início do programa aqui, tem aí algumas falsas simetrias, né? A situação, a torcida do São Paulo foi convocada para salvar o time contra o Santos, estava a uma posição acima da zona de rebaixamento. Se perdesse do Santos, possivelmente entraria na zona de rebaixamento faltando 2 rodadas. Então, o torcedor do São Paulo foi por uma missão. Claro. Segunda coisa, o ingresso do Paulista é mais barato consideravelmente que o ingresso do Brasileiro. Terceira coisa, o Paulista é jogado em finais de semana, o Brasileiro no meio de semana. Quarta coisa, o Brasileiro está tendo uma média de público ruim, até agora tem 38 rodadas, tem tudo isso nesse pacote. Né? Então, mas não é que se você fizer uma enquete, o torcedor do São Paulo prefere o Brasileiro ao Paulista. Mas ele está certo em dizer que ele não pode lutar, esvaziar uma... Boa parte da identidade. Obrigado, Crespo, por mandar um recado para o Massini. Mas essa briga com a imagem, Eu só tô fazendo... A identidade do Crespo no São Paulo Está é perfeito, ligada é ao isso título mesmo. paulista. O que é? A identidade do Crespo no São Paulo, ela é ligada ao título paulista. É verdade também, esse é um ótimo ponto também, tem que acrescentar esse. Sim, o Crespo marcou a passagem dele no São Paulo ganhando, mas vamos lá. Primeiro, era uma situação bem diferente. Pandemia, final com o Palmeiras, São Paulo na fila literalmente há algum tempo. Agora, eu acho que é uma situação diferente. Mas ele deu a entender que não vai poupar, até porque eu estava vendo a agenda aqui, a Bragantino agora, depois na outra quinta o Curitiba, e aí talvez mais um jogo de estadual, se não, a agenda prevê Chapecoense dia 12 de março. O problema não é domingo, o problema é se passar e tirar a semi depois do Curitiba. Aí que vai ser uma análise, vai para domingo. Só uma coisa, teve muito torcedor do São Paulo bravo com o Luciano, e sim, se a Ponte empata, o São Paulo tá fora, né? Era só isso que ia acontecer. Então, realmente, eu entendo ficar bravo, mas ao mesmo tempo, quando você vai lá no McDonald's e pede o número 1, você sabe que é o lanche, a batata e o refrigerante. Isso é o número 1 do Mac desde que eu nasci. O Luciano é um pacote ali. Você tem o cara que faz o gol do 1-0, que é importante, que irrita o adversário, mas é o cara também que perde a cabeça com a arbitragem e que de vez em quando faz isso daí. É o pacote do cara. Não adianta você querer o Luciano não seja o cara que reclama com a arbitragem ou que deixa de fazer o gol do 1-0. Tá tudo no mesmo bolo ali. Então, que o Casares assinou lá atrás com a Live Nation empresa, tem show do AC/DC e o São Paulo, se chegar na final do Campeonato Paulista, não jogará no seu estádio, que é um escândalo. Então, assim, olha a prova de que o antigo presidente, não acreditava nesse time. Sim. Então, como você vai cobrar porque os caras corram se nem o presidente acredita que esse time pode chegar longe? Esse é um ponto. Outras 2 informações. O São Paulo acertou a renovação do Luciano por mais 2 anos, podendo chegar a 3 em caso de bater meta. A informação do Valentim Furlan, nosso colega do UOL. E ele também, o Valentim, falou que está fechada também a renovação de contrato do Marcos Antônio com o São Paulo até dezembro de 2030, com uma multa de 100 milhões de euros, uma ótima reajuste salarial, enfim. Olha, são 2 notícias para o São Paulino e para a São Paulina ficarem muito felizes. São 2 pilares desse time do São Paulo, e acho que com o Cauli, o São Paulo, e com esses 2 jogadores, o São Paulo tem um bom horizonte. O São Paulo chegando... Não é contratação, mas é praticamente um reforço, né? Pois é, tá fechado. O Marcos Antônio vai renovar contrato com o São Paulo até o fim de 2030. Aí vale aquele parêntese importante, né? O Marcos Antônio já tem contrato com o São Paulo até o fim de 2029, e esse contrato já é o pós-aquisição junto à Lazio. Então ele chegou emprestado em 2024, renovou o empréstimo no ano passado, só que a primeira renovação do empréstimo, o segundo contrato de empréstimo, tinha uma cláusula que a primeira vitória do São Paulo em 2026 ocasionaria na compra em definitivo do São Paulo do Marcos. Isso já aconteceu, como você já sabe, o São Paulo já venceu em 2026, então, oficialmente, o jogador já é do São Paulo. A questão é que o São Paulo parcelou o pagamento e a primeira parcela vai vir só no meio dessa temporada. Então, por mais que o São Paulo não tenha pagado nem a primeira parcela pelo Marcos, já é jogador do São Paulo. Esse contrato é o que tem a multa de 100 milhões de euros, de 600 milhões de reais, mais ou menos, para o mercado nacional e para o mercado internacional. Isso posto. A ideia do São Paulo era não renovar necessariamente, mas valorizar o atleta. E aí a ideia é, como a gente só pode renovar por no máximo 5 anos, né? Renova por mais 1, então ele fica até o fim de 2030 agora, com uma grande valorização salarial. O mais importante aí não é a renovação por 1 ano, mas é valorizar o ativo que resistiu às investidas do Flamengo nessas últimas semanas. Sobre a multa, vai aumentar também, vai ultrapassar a casa dos 600 milhões de reais. Então, São Paulo blindando não só o jogador, né, mas se blindando também por um ativo que foi muito bem quisto aí no mercado nessas últimas semanas. Ainda não assinou, mas vai assinar em breve. Mesma coisa com o Sabino, tá?
também não assinou, mas o que eu escutei é que assina nesta semana. Então o São Paulo já acerta mais ou menos 4 renovações de contrato. Luciano e Negrutti, essas já oficializadas, já assinadas, só não anunciadas ainda. E aí agora Marcos Antônio e Sabino, os dois apalavrados, está fechado, vão ficar no São Paulo, Marcos Antônio até 2030. Pois é, tem que ter ficado bom calendário para daqui para eles. frente, esse mais próximo. Então tem essa semana para folga e treinamento. Sábado, jogo em Bragança, 18h30, né? É isso? Aí, ó. Isso. É isso. E daí nós vamos ter na sequência Curitiba no meio da semana? Na quinta-feira. Na Inclusive, quinta-feira. dá um espaço legal entre os dois jogos. Tá. Daí se Dia o São 26. Paulo passar pelo Bragantino, no fim de semana tem a semi. Tem a semi, e aí vai ter que ser no domingo justamente por causa do jogo, porque o jogo com o Coritiba é na quinta, então tem que ser no domingo. Perfeito. E depois? Aí depois, se o São Paulo passar para a final, aí é na quarta, dia 4, e no domingo, dia 8. Semanas que também vão ter show do AC/DC. Quarta imediatamente depois dessa partida de semifinal, certo? Daí já é na mesma semana. Exatamente. Tá. E daí não tem Tinha jogo um do papo, Brasileiro né? essa semana, só depois que vai voltar a Chapecoense no meio da outra semana, correto? Na quinta-feira, dia 12. O jogo Aqui, está ó. marcado para o Morumbi, mas eu recebi hoje, inclusive, a informação de que o aviso para os sócios do São Paulo é que o acesso à pista de atletismo vai estar impedido até o dia 16 de março. Né? Então, talvez eles estejam pensando em trocar o gramado totalmente, o que significaria que o jogo com a Chapecoense mudaria de lugar. Ele tem que ficar de olho nisso também. Tá no mudo. Eu gosto da ideia de trazer um cara que teve um ápice muito bom e não estava vivendo um bom momento, que pode ser curto. Você faz uma aposta. O São Paulo, hoje em dia, precisa fazer esse tipo de aposta, porque você não vai conseguir contratar os principais jogadores disponíveis no mercado. Eu não gosto muito da ideia de saírem apregoando que veio de graça, porque se você abriu mão de valores que você tinha a receber, e do Bahia você provavelmente não ia tomar calote, você não está vindo de graça, você está deixando de receber um valor considerável. Então eu prefiro que seja avaliado pelo que ele custou e vai custar. Né? Que aí, pelos cálculos que andaram fazendo, é mais de 20 milhões de reais se ele cumprir todas as metas e tudo mais. Se ele cumprir todas as metas, significa que vai estar sendo útil. E talvez um jogador desse calibre hoje tenha que custar 20 milhões nesse mercado do jeito que a gente está hoje. Então, nesse sentido, eu acho que a gente precisa esperar para poder dizer se foi uma boa ou uma má contratação. Mas, a princípio, é uma aposta que me parece perfeitamente válida. Só não foi de graça. O Elton Alexandre manda aqui, que é o nosso novo Zidanilo. Ó, calma, pessoal. Se for metade do que foi o Danilo no São Paulo, já tá muito bom. Ele teve um momento muito bom com o Crespo aí no time, que a gente começou a acreditar que ele poderia agora finalmente, né, jogar muita bola e assumir ali o meio de campo do São Paulo. Felizmente não deu certo. O Negrutti pode ser um caso igual, que dê certo. Então eu acho que é válido sim a renovação por esse período, viu? É isso, acho que vai ser um jogador importante nesse sentido. Acho que você não pode investir na formação toda para perder de graça, né? Então, assim, cara, vejo que faz sentido, pelo menos. Ele na base, ele era titular, aí só para equipe profissional agora, tem uma concorrência maior ali. É o típico caso, Senna, que eu acho que o São Paulo, cara, assim, poderia cogitar um empréstimo de repente, poderia tentar algo para ele rodar, para ele ter mais espaço, isso já pensando pro segundo semestre, ou ter ele no elenco para ele jogar, porque, cara, essa temporada ela vai ficando muito, muito afunilada, né? E aí o São Paulo vai precisar ter essas variações ali, mas fica o caso Negrutti, né? Case Negrutti, como diria Júlio Casares, fica então o vínculo renovado até 2030, o meia do São Paulo. Ainda nessa toada de quem fica no elenco, manutenção desse plantel, 2 informações para vocês em relação a permanências. Aí depois a gente vai falar do Marcos Antônio, que merece toda a atenção e o holofote nessa live. O Sabinão, que tá jogando muito bem, inclusive, né? Conseguiu ali ontem uma grande assistência pro gol do Caleri, um dos zagueiros mais sólidos desse elenco, tem acordo verbal para renovar até o final de 2027. O contrato dele se encerra esse ano, né? No fim de 26, então vai ter um vínculo até o fim de 27, com metas que podem estender por mais um ano, ou seja, até o fim de 2028. Não assinou ainda, mas assina essa semana. Ele teve sondagens para deixar então o clube, e aí o São Paulo acelerou então para renovar
com ele até o fim de 27, com metas para levar até o fim de 28. E aí é um mérito muito interessante, Senna. Ele vem jogando muito bem, é uma peça importante dessa zaga, faz total sentido, e acho que a forma de contrato é ótima também, porque você deixa o cara com, fome de jogar, né? Então, ele tem até o fim de 27. Ano que vem ele tem que jogar bem, ele tem que continuar performando para ser titular, e aí ativar gatilho contratual para ficar até o fim de 28. Então é algo muito interessante, e aí eu falei do case, né? A gente usava a palavra case aqui para falar de certas coisas, porque era o case Sabino, que era usado pela antiga gestão, né, Júlio Casares e companhia, mas é de fato uma boa escolha do São Paulo, né? Trouxe o cara ali, ele estava mal no esporte, rescindiu o contrato, livre no mercado, um jogador que você não dava nada quando ele chegou, ele veio ganhando R$40 mil por mês, e veio para tentar condicionar, contrato curtíssimo, né, para o Sabino, e aí ele chega, consegue jogar, tem aquele episódio lá do aquecimento que ele nega, e aí ele começa ali a ter espaço, joga bem, já na era Zubeldia, vai para a era Crespo, vira zagueiro do São Paulo, é titular em muitos jogos, fez gol ano passado na Copa Libertadores contra o Tajeres, então ele teve uma evolução muito grande e acho que é um mérito ele ter essa renovação contratual e acho o tempo ideal também, Senna. Eu concordo, cara, eu acho que até principalmente por esse período de contrato, né, até 27 é o que você falou, deixa o cara ali alerta, porque se você faz igual a do Jandrei ou a do Cedric, você põe um contrato ali de 3 anos, o cara dá uma acomodada, não tem jeito. Tá no subconsciente, né, do ser humano, né? O cara se sente numa zona de conforto e aí tá tudo bem, né? Agora, quando você tem um contrato ali que é um pouco mais curto, ele precisa se manter ali jogando bem, se mantendo alerta. E ele tá jogando muito bem, cara. Eu falei isso ontem no pré-jogo, na jornada. O Sabino hoje é o zagueiro mais estável que a gente tem no time. O Alan Franco é o melhor, mas o Alan Franco estava dando umas vaciladas ali, até por conta também, eu acho, dele jogar do lado invertido, mas o Sabino é o mais regular hoje, né? Regular, que eu digo de regularidade mesmo, né? De manter atuações. Ontem, não bastasse ele estar firme ali na defesa, ele ainda faz um lançamento, uma assistência ali pro Caleri no segundo gol, jogou muito bem contra o Grêmio também, então tá se firmando ali pelo lado esquerdo do time, né? Do sistema defensivo. Muito boa a notícia, né, que chega a um acordo aí para uma renovação. A gente sabe como os outros times já começam a crescer o olho, começa a fazer proposta, ou até para desestabilizar, começa a querer oferecer um contrato melhor para os jogadores do São Paulo, né? Então, é bom que essas situações pendentes se resolvam quanto antes, né? Exatamente. E aí também, em cima disso, para a gente aproveitar esse embalo do tópico do Sabino, tem também o fato Luciano, que a gente já tinha aqui informado mais cedo na semana, mas vale a gente aproveitar o embalo aqui também para o corte, que ele também tem acerto verbal para renovar até o fim de 28, com metas que podem levar esse contrato até o fim de 29. Inicialmente tinha informação que o molde era igual o cara do Sabino, mas não. Ele ganhou mais um ano de contrato, então seriam mais 2 anos de contrato para ele. Ele estava com o vínculo encerrando no fim desse ano, né, de 26, então agora até o fim de 28, com metas ali que podem levar o vínculo até o fim de 29, ele tem 32 anos já, o 10 do São Paulo, e é muito importante você continuar com ele, porque ele é um jogador ainda essencial, é só dosar também, né? O Luciano, quando ele entende que ele é o Luciano, ele ajuda muito. Ontem, ele achou que ele era outro jogador. Isso acontece volta e meia com ele, então é bom para colocar pezinho no chão. Ontem ele tentou dar uma cavadinha que foi, cara, zero noção, né, o que ele fez ali ontem, mas é um jogador muito importante, ninguém nega, os números falam por si só, é um cara que vai estar sempre, no topo ali da artilharia da temporada, aparece quando o time precisa muitas vezes, fez gol contra o Santos, gol contra o Flamengo, gol contra o São Bernardo, então é um jogador que já vem sendo importante esse ano, acho muito importante. O tempo do vínculo, Senna, aí é algo que a gente pode também discutir, porque entendo que ele tinha sondagens, possibilidades, e aí você tem que ofertar uma boa condição para ele permanecer. Mais 2 anos de vínculo para o Luciano até o fim de 28, e aí caso ele consiga jogar em 28 também, tem metas para o fim de 29, é algo que a gente tem que avaliar também, Senna. E a gente também tem que lembrar que, assim, alguns jogadores, não só jogadores, né, mas os empresários, o staff, né, do jogador, alguns não abrem nem conversa para negociação quando você oferece um contrato curto, né? Então, por exemplo, você chegar ali não vou nem falar só do Luciano, tá? Vou imaginar uma situação de um Caleri, por exemplo. Se chegar num Caleri e falar hoje assim, vamos renovar seu contrato, mas é só mais um ano. Por mais que o cara goste de onde ele esteja bem e tudo,
os caras tentam fazer um contrato mais longo. Então você tem que tentar achar um meio termo. Não dá para ser uma loucura como foi esses exemplos que eu falei do Cedric, do Jandrei aí, né? Isso não pode acontecer de novo. Deixa o São Paulo preso anos e anos. Vocês lembram como é que foi difícil se livrar do Orejuela, né? A gente quase não conseguia se livrar do cara. Mas, ao mesmo tempo, a gente imagina uma coisa, mas não dá. A gente sabe que, na real, não é assim de falar, faz um contrato por produtividade, faz um contrato de 1 ano. Isso aí não existe, cara. Isso aí no futebol não tem como. Se você fizer uma proposta desse tipo, falar para um cara, e seja o Luciano, seja o Negruti, seja qualquer outro, fala, vamos assinar um contrato de produtividade, os caras não assinam, cara. E isso não é porque é o São Paulo, é qualquer clube. Muita gente caiu naquela história de Paulo Nobre fez isso no Palmeiras e tal. Ele tentou fazer, foi legal ele ter tentado aquilo, mas os outros não colaboram, né? Se o São Paulo faz isso, vem o Palmeiras, vem o Santos, vem o Corinthians e oferece o dobro pro cara e o cara vai. Então isso na prática não funciona. Agora, no caso do Luciano, por mais que ele tenha me deixado muito puto da vida ontem, que todo mundo ficou muito puto, né? Com o gol que ele perdeu, que foi irresponsável, não é a primeira vez que ele faz uma besteira dessa, mas eu acho que mesmo assim, eu continuo dizendo, cara, o Luciano é importante sim pro elenco.